Que canto entoaram as sereias, ou que nome Aquiles adotou quando se ocultou entre as mulheres? São perguntas que, quanto embaraçosas, não se acham além de quaisquer conjecturas. Sir Thomas Browne. Digas um Conto apresenta Os Crimes da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe, publicado em 1841. O Prefácio. As condições mentais consideradas como analíticas são, em si, pouco suscetíveis de análise. Apreciamo-las somente em seus efeitos. Delas, sabemos que são sempre, entre outras coisas, para os que possuem em alto grau uma fonte dos mais vivos prazeres. Assim, como o homem forte exulta sua capacidade física, deleitando-se com exercícios que põem os seus músculos em ação, assim também o analista experimenta grande satisfação com a atividade intelectual que lhe permite desemaranhar as coisas. Sente prazer até com as ocupações mais triviais que põem em jogo seu talento. Gosta de enigmas, adivinhações e hieróglifos, revelando em cada uma de suas soluções uma agudeza que parece sobrenatural às pessoas comuns. Os resultados obtidos, devido apenas ao espírito e à essência do método que empregam, têm, na verdade, a aparência completa de uma intuição. Essa faculdade de resolver tais problemas talvez seja muito fortalecida pelos estudos matemáticos e, principalmente, por esse importantíssimo ramo que, de maneira inadequada, é chamado par excellence por aqueles que só levariam em conta suas operações passadas, de uma análise. No entanto, calcular não é o mesmo que analisar. Um enxadrista, por exemplo, efetua uma dessas coisas sem esforçar-se tanto quanto a outra. Segue-se daí que um jogo de xadrez, em seus efeitos sobre o caráter mental, é muito mal compreendido. Não estou, neste momento, escrevendo um tratado, mas simplesmente prefaciando uma narrativa, um tanto peculiar, com observações feitas bastante ao acaso. Aproveitarei, pois, esta ocasião para afirmar que as faculdades mais importantes da inteligência reflexiva agem de maneira mais decisiva e útil no simples jogo de damas do que em toda essa frivolidade complicada do xadrez. Neste último, aonde as peças têm movimentos diferentes, estranhos, com valores vários e variáveis, o que é apenas complexo é considerado o erro nada comum, profundo. A atenção aqui é ponderosamente posta em jogo. Se se descuida um instante e se comete um engano, os resultados implicam perda ou derrota. Como os movimentos possíveis não são apenas variados, como também complicados, as possibilidades de tais descuidos se multiplicam. E 9 em cada 10 casos é o jogador mais atento que vence, e não o mais perspicaz. No jogo de damas, pelo contrário, onde movimentos são únicos e tem pouca variação, são diminutas as probabilidades de descuido. E, como a atenção quase não é empregada, as vantagens obtidas por uma ou outra das partes são conseguidas devido a uma perspicácia superior. Exemplificando o que dissemos, suponhamos um jogo de damas em que as peças sejam reduzidas a 4 reis, e onde, naturalmente, não é de se esperar qualquer descuido. É evidente que, aqui, a vitória só poderá ser decidida, achando-se os jogadores em igualdade de condições, pelo movimento recherché, resultante de um determinado esforço de inteligência. Privado de recursos ordinários, o analista penetra no espírito de seu oponente, identificando-se com ele e, não raro, vê no alcance o único meio, às vezes absurdamente simples, mediante o qual poderá induzi-lo a engano ou levá-lo a um erro de cálculo. Desde há muito tempo se reconhece a influência do Whist sobre o que se chama o poder de cálculo, e sabe-se que homens dotados de grande capacidade intelectual têm experimentado, ao que parece, indizível satisfação nesse jogo, ao mesmo tempo que consideram o xadrez uma frivolidade. Não há a menor dúvida de que não existe nada como esse jogo para incentivar a faculdade analítica. O melhor enxadrista do mundo não passa de um melhor enxadrista, mas uma grande capacidade para o Whist
implica uma capacidade para o triunfo em que todos os empreendimentos importantes em que a inteligência se depara com a inteligência. Quando digo capacidade, refiro-me àquela perfeição no jogo que inclui uma compreensão de todas as fontes de onde se deriva uma legítima vantagem. Estas não são apenas diversas, mas multiformes, e se acham não raro nas profundidades de pensamento inteiramente inacessível às inteligências comuns. Observar atentamente é lembrar distintamente, e sob este aspecto, o jogador de xadrez capaz de intensa concentração se sairá muito bem no whist, pois as regras de Hoyle, baseadas no puro mecanismo do jogo, são suficientes e geralmente inteligíveis. Possuir-se, pois, boa memória e proceder de acordo com as regras do jogo são coisas que constituem, comumente, pontos ganhos e que são considerados como qualidades de um bom jogador. Mas nos casos que se encontram fora dos limites da simples regra é que se revela a habilidade do analista. Este faz em silêncio um grande número de observações e inferências. Seus companheiros talvez façam outro tanto, e a diferença quanto à extensão da informação assim obtida não reside tanto na validez da interferência, como na qualidade da observação. O que é necessário é saber o que observar. Nosso jogador não se limita unicamente ao jogo. Embora este constitui o objeto imediato de sua atenção, não deixa de tirar deduções de coisas alheias ao jogo. Examina a fisionomia de seu companheiro, comparando-a cuidadosamente com a de cada um de seus oponentes. Observa a maneira de distribuir as cartas, cada vez que estas são dadas, contando não raro trunfo por trunfo e ponto por ponto, por meio de olhares lançados pelos jogadores às suas cartas. Nota todas as variações que operam nas fisionomias à medida que o jogo prossegue, reunindo grande número de ideias através das diferenças que observa nas expressões dos companheiros. Expressões de segurança, de surpresa, de triunfo ou de pesar. Pela maneira de comportar-se diante a um blefe, percebe se as pessoas poderá blefar logo a seguir. Reconhece uma jogada maliciosa pela maneira com que a carta é lançada sobre a mesa. Uma palavra causal ou inadvertida, o modo acidental com que cai uma carta ou ela é virada, com ansiedade ou com a indiferença com que procura ocultá-la, a contagem dos pontos de ordem de colocação, o embaraço de hesitação, o entusiasmo ou receio. Tudo isso proporciona à percepção aparente intuitiva indicações quanto ao verdadeiro estado das coisas. As primeiras 2 ou 3 rodadas, tendo sido jogadas, conhece perfeitamente o jogo de cada um, e a partir de então, lança suas cartas com tão absoluta precisão como se outros jogadores tivessem as suas cartas com as faces voltadas para ele. O poder analítico não deveria ser confundido com uma simples habilidade, pois, entanto, o analista é necessariamente engenhoso. O homem engenhoso é, não raro, notavelmente incapaz de análise. A faculdade construtiva ou de combinação com que a engenhosidade habitualmente se manifesta e a qual frenologistas, creio que erroneamente, atribuem um órgão à parte, supondo tratar-se de uma faculdade primitiva, tendo sido vista tão a miúde em indivíduos cuja inteligência, por outro lado, se acha tão próxima da idiotice, a ponto de atrair a atenção geral dos autores que tratam de temas morais. Entre engenhosidade e capacidade analítica existe uma diferença muito maior, na verdade, do que existe entre a fantasia e a imaginação, embora de caráter estritamente análogo. Verificar-se-á, de fato, que o homem engenhoso é sempre imaginoso, enquanto o verdadeiramente imaginativo não deixa jamais de ser analítico. A narrativa que segue servirá de certo modo ao leitor como um comentário sobre proposições que acabo de apresentar. O amigo. Residindo em Paris durante a primavera e parte do verão de 1800, travei lá o conhecimento com um certo Monsieur Auguste Dupin. Pertencia a este jovem cavalheiro a uma excelente, ou melhor, a uma ilustre família, mas devido a uma série de acontecimentos adversos, ficara reduzido a tal pobreza, que a energia de seu caráter sucumbira,
fazendo com que renunciasse às suas ambições mundanas e ao desejo de refazer os seus bens. Por cortesia de seus credores, ficou ainda em seu poder uma pequena parte de seu patrimônio, e com as rendas que daí advinham, conseguia, mediante rigorosa economia, obter o necessário para sua manutenção, sem se preocupar com coisas supérfluas. Na verdade, os livros constituíam o seu único luxo, e em Paris eles são facilmente obtidos. Nosso primeiro encontro se verificou numa modesta livraria na rua Montmartre, onde a procura acidental do mesmo volume raro e notável nos pôs a estreita comunhão. Vimo-nos depois de muitas vezes. Interessou-me profundamente a pequena história de família que ele me contou pormenorizadamente, com toda a franqueza com que um francês fala quando ele próprio é o tema da conversa. Surpreendeu-me também a vasta extensão de suas leituras. Acima de tudo, senti-me inflamado pelo intenso ardor e extrema vivacidade de sua imaginação. Procurando em Paris os objetos que eu então buscava, achei que a companhia de tal homem seria, para mim, um verdadeiro tesouro. E confessei-lhe francamente esse meu sentimento. Ficou afinal assentado que viveríamos juntos durante a minha permanência na cidade. E como a minha situação financeira fosse melhor que a dele, coube-me a despesa de algum lugar imobiliar num estilo que tivesse de acordo com o caráter um tanto fantástico e taciturno de nosso temperamento. Um velho e grotesco casarão arruinado pelo tempo, havia muito desabitado, devido às superstições que não nos detivemos a averiguar. A casa, situada num recanto desolado e retirado de Faubourg Saint-Germain, era tão velha que estremecia sobre nossos passos, como se estivesse prestes a ruir. Se a rotina da vida que ali levávamos fosse conhecida do mundo, teríamos sido considerados loucos, ou talvez loucos inofensivos. Nossa reclusão era total, não recebíamos visita alguma. Na verdade, o lugar de nosso retiro foi mantido cuidadosamente em segredo, até para os meus antigos camaradas, e fazia já muito tempo que Dupin deixara de procurar os outros ou de ser procurado em Paris. Vivíamos só para nós. Uma das esquisitices de meu amigo, pois de que outro modo poderia chamá-la, era estar apaixonado pela noite. Mas, como acontecia com todas as outras suas extravagâncias, aceitei essa sua esquisitice e me entregava com perfeito abandono aos seus mais singulares caprichos. A negra divindade nem sempre se achava em nossa companhia, mas podíamos fingir que ela estava sempre presente. Mal raiava o dia, fechávamos os maciços postigos de nossa velha casa e acendíamos um par de velas intensamente perfumadas, que lançavam apenas fracos e pálidos raios. Graças a elas, mergulhávamos em um sonho, lendo, escrevendo ou conversando, até que o relógio nos advertia da chegada das verdadeiras trevas. Então saíamos pelas ruas, de braços dados, continuando a conversa do dia e vagando a esmo até muito longe e até horas tardias, procurando entre luzes e sombras fantásticas da populosa cidade as inumeráveis excitações mentais que a observação tranquila pode proporcionar. Nessas ocasiões, não podia deixar de observar e admirar, embora já tivesse preparado para esperá-lo da mais rica imaginação de meu amigo, uma peculiar capacidade analítica de Dupin. Parecia, também, experimentar viva satisfação em exercitar tal faculdade, embora não aplicasse concretamente, e não hesitava em confessar o prazer que isso lhe causava. Dizia-me com vanglória de um sorriso zombeteiro que quase todos os homens para ele tinham janelas em seus peitos, e costumava confiar tais afirmativas como provas diretas e surpreendentes do íntimo conhecimento que tinha de minha pessoa. Em tais momentos, suas maneiras eram glaciais e absortas, seus olhos tornavam-se vagos sem expressão, enquanto sua voz, que possuía habitualmente um timbre rico de tenor, se elevava até um tom que teria parecido petulante, não fora a ponderada e completa clareza de sua enunciação. Observando durante tais estados de ânimos, eu meditava sobre a velha filosofia da alma bipartida, divertindo-me em imaginar um duplo Dupin, o criador e o analítico. Não se suponha
pelo que acabo de dizer que estou particularizando algum mistério ou escrevendo algum romance. O que descrevi sobre esse francês não é senão o resultado de uma inteligência excitada, ou talvez enferma. Um exemplo dará melhor ideia do caráter de suas observações durante a época a que me refiro. Caminhávamos, certa noite, por uma rua longa e suja, nas imediações do Palais Royal. Mergulhados ambos em nossos pensamentos, nenhum de nós proferiu uma única palavra, pelo menos durante os últimos 15 minutos. Súbito, Dupin interrompeu com estas palavras. Na verdade, esse rapaz é muito pequeno e estaria melhor no Théâtre des Variétés. Não há a menor dúvida. Respondi sem prestar atenção no que dizia e sem observar a princípio, tão absorto estava em minhas meditações, a maneira extraordinária pela qual o meu interlocutor penetrara em minhas meditações. Decorrido um instante, voltei a mim e me senti tomado de profundo assombro. Dupin! Disse eu gravemente. Isso está além de minha compreensão. Não vacilo em confessar que, como estou perplexo, mal podendo acreditar com meus sentidos. Como é possível que você soubesse em que eu estava pensando? Aqui fiz uma pausa, a fim de certificar-me, sem sombras de dúvida, de que ele realmente sabia em que eu estava pensando. Em Chantilly, disse ele. Por que é que você interrompeu seus pensamentos? Você dizia a si mesmo que sua diminuta estatura não era apropriada para a tragédia. Era precisamente isso que constituiu o assunto de minhas reflexões. Chantilly era um ex-sapateiro da rua Saint-Denis, que, apaixonado pelo teatro, tentara estudar o papel de Xerxes, na tragédia de Crebillon, deste mesmo nome, mas cujos esforços haviam redundado em ridículo público. Diga-me, pelo amor de Deus, exclamei, qual o método, se é que há algum método pelo qual você conseguiu penetrar em minha alma, neste caso? Na verdade, eu estaria mais atônito do que desejaria confessar. Foi o vendedor de frutas, respondeu o meu amigo, que fez que com ele chegasse à conclusão de que o sapateiro remendão não tinha estatura suficiente para representar o papel de Xerxes. Et id genus hominum. O vendedor de frutas? Você me assombra. Não conheço vendedor de frutas algum. O homem que você esbarrou ao entrar nessa rua, há uns 15 minutos aproximadamente? Lembrei-me então que, na verdade, um vendedor de frutas, carregando à cabeça grandes cestas de maçãs, quase me lançara por terra inadvertidamente quando passávamos na rua C, para aquela que agora nos encontrávamos. Mas o que não poderia entender era o que isso tinha a ver com Chantilly. Nada havia de charlatanice em Dupin. Explicarei, disse ele. E para que você possa compreender tudo claramente, refaremos de novo o curso de suas meditações, desde o momento que falei com você até nosso encontro com o vendedor de frutas em questão. Os elos principais da cadeia seguem a seguinte ordem: Chantilly, Orion, Dr. Nichols, Epicuro, Estereotomia, as pedras da rua, o vendedor de frutas. Poucas pessoas existem que não se hajam divertido em algum momento de sua vida, em reconstruir os passos pelos quais chegaram a certas conclusões. Tal ocupação é, não raro, cheia de interesse, e aquele que tenta pela primeira vez fica surpreso ante a aparência, distância ilimitada e a incoerência existente entre ponto de partida e objetivo final. Qual, porém, não deve ter sido o meu assombro, ao que ouvir o que o francês acabava de dizer, e ao verificar que ele, de fato, falava a verdade, ele prosseguiu. Se bem lembro, falávamos de cavalos, pouco antes de chegarmos à Rua C. Foi a última coisa que discutimos. Ao entrarmos nessa rua, um vendedor de frutas com um grande cesto à cabeça, passando rapidamente por nós, empurrou você sobre um monte de paralelepípedos, num lugar em que o calçamento estava sendo reparado. Você pisou numa das pedras soltas, escorregou, magoou ligeiramente o tornozelo, revelou um pouco de desagrado ou mau humor,
murmurou algumas palavras, voltou-se para olhar um monte de pedras e depois continuou o seu caminho em silêncio. Não prestei particularmente atenção ao que você fez, mas nos últimos tempos a observação se tornou para mim uma espécie de necessidade. Você conservou os olhos fixos no chão, olhando com ar petulante para os buracos sulcos existentes da rua, de modo que vi que você pensava ainda mais nas pedras. Até que chegamos a uma travessa chamada Lamartine, que fora pavimentada às guisas de experiência, com as pedras sobrepostas e bem unidas. Seu rosto então se animou e percebi que você murmurou a palavra estereotomia, termo muito bem aplicado a essa espécie de pavimentação. Sabia que você não podia repetir para si mesmo a palavra estereotomia sem ser levado a pensar em átomos e, por conseguinte, na teoria de Epicuro. E como quando discutimos ainda recentemente esse tema, eu me referi à maneira singular, embora notada, com que as vagas suposições desse nobre grego haviam sido confirmadas pela recente cosmologia nebular. Compreendi que você não podia deixar de erguer os olhos para a grande nebula de Órion, coisa que com toda segurança esperei que você fizesse. E você olhou para o alto, e eu então tive a certeza que seguira acertadamente com seus pensamentos. Mas naquela amarga tírade sobre Chantilly duplicada ontem no museu, o escritor satírico, fazendo certas alusões maldosas à mudança de seu nome do sapateiro a usar o coturno, citou um verso em latim, sobre o qual temos conversado muitas vezes. Refiro-me ao verso Perdite anticum literatura prima sonum. Eu lhe dissera que isso se referia a Órion, que a princípio se escreveria Urion. E como tivemos algumas discussões tanto apaixonadas sobre essa minha interpretação, tive a certeza de que você não havia esquecido. Era claro, portanto, que você não deixaria de relacionar as duas ideias, Órion e Chantilly, que você as relacionou. Viu claramente pela expressão do sorriso que lhe passou pelos lábios. Pensou na imolação do pobre sapateiro. Até então, estivera andando com o corpo curvado, mas a partir daquele instante você endireitou o corpo. Tive então a certeza que você pensava na minúscula figura de Chantilly. Nessa altura, interrompi suas meditações para observar que, na verdade, ele era um sujeito muito pequeno, esse tal Chantilly, e que estaria melhor no Théâtre de Variété. Pouco depois dessa conversa, folheávamos uma edição vespertina do Gazette Tribunal, quando a seguinte notícia nos chamou a atenção. O jornal. Crimes extraordinários. Esta madrugada, cerca das 3 horas, os moradores do Quartier Saint-Roch foram despertados por uma série de gritos espantosos que pareciam vir do quarto andar de uma casa da Rua Morgue, ocupado, segundo se diz, por uma tal de Madame L'Espanaye e sua filha. Mademoiselle Camille L'Espanaye, após alguma demora ocasionada por tentativas infrutíferas no sentido de entrar na casa sem emprego de violência, a porta de entrada foi arrombada por meio de uma alavanca, e 8 ou 10 vizinhos lá penetraram, acompanhado de 2 gendarmes. A essa altura os gritos já haviam cessado, mas quando o grupo de pessoas já se achavam no primeiro lance de escadas, 2 mais vozes ásperas em violenta discussão foram ouvidas, parecendo provir da parte superior da casa. Ao chegarem ao segundo patamar, tais gritos também haviam cessado, e tudo permanecia na mais perfeita calma. O grupo dividiu-se, passando a examinar apressadamente todos os aposentos, quando alguns de seus companheiros chegaram a um grande quarto na parte traseira da casa, do quarto andar, e cuja porta, estando fechada por dentro, precisou ser arrombada. Depararam com um espetáculo que encheu a todos não só de horror, como assombro. O aposento achava-se na mais completa desordem, os móveis quebrados e lançados por todos os cantos. Não restava em nada senão a armação da cama, cujo enxergão havia sido arrancado e atirado no meio do assoalho.
Sobre uma cadeira havia uma navalha manchada de sangue. Junto à lareira havia 2 ou 3 longas e grossas tranças de cabelo humano grisalho, também empapadas de sangue, e que pareciam ter sido arrancadas desde a raiz. Sobre o chão foram encontradas 4 napoleões, um brinco de topázio, 3 grandes colheres de prata, 3 colherinhas de metal Auger e 2 bolsas contendo quase 4.000 francos em ouro. As gavetas de um móvel que se achava em um canto estavam abertas, ao que parecia haviam sido saqueadas, embora ainda restasse nelas muitos objetos. Um pequeno cofre de ferro foi descoberto embaixo da cama, e não sobre a armação da mesma. Estava aberto, conservando ainda a chave na fechadura. Não continha senão algumas velhas cartas, bem como outros papéis de pouca importância. De Madame L'Espanaye não havia sinal algum, mas de alguma quantidade de pouco comum de fuligem pode ser observada junto à lareira. Isto fez com que se examinasse a chaminé, e coisa horrível pode contar-se. O cadáver da filha, dependurado de cabeça para baixo, foi retirado de seu interior, onde fora empurrado pela estreita abertura até uma altura considerável. O corpo ainda estava quente. Ao ser examinado, foram notadas muitas escoriações causadas, sem dúvida, sobre a violência com que fora lá introduzido e retirado. Sobre o rosto havia muitos e profundos arranhões, e no pescoço manchas escuras e acentuadas marcas de unhas, como se a vítima houvesse sido estrangulada. Depois da meticulosa investigação por toda a casa, sem que nada mais fosse descoberto, o grupo de pessoas penetrou num pequeno quintal acimentado, no fundo do edifício, onde jazia o corpo da velha senhora, com a garganta tão inteiramente cortada que, ao tentar levantar-se, a cabeça se desprendeu. Tanto o corpo como a cabeça estavam horrivelmente mutilados, sendo que esta última mal conservava qualquer aparência humana. Até agora, não existe o menor indício que permita esclarecer este horrível mistério. O jornal do dia seguinte trazia alguns novos pormenores. A tragédia da Rua Morgue. Muitas pessoas foram interrogadas com respeito a esse extraordinário e horrível affair, mas não se chegou a nada que lance luz sobre o caso. Damos abaixo todas as declarações que foram prestadas. Pauline Dubois, lavadeira, declara haver conhecido, por espaço de 3 anos, ambas as vítimas, tendo lavado para elas durante o tempo todo. Tanto a mãe como a filha pareciam viver em boa harmonia, tratando-se reciprocamente de maneira muito afetuosa. Pagavam-lhe com a máxima pontualidade. Nada sabia dizer quanto à sua maneira ou seus meios de vida. Suponha que a Madame L era cartomante, assegurando, desse modo, a sua subsistência. Dizia-se que guardava dinheiro, jamais encontrara pessoa alguma na casa quando ia buscar ou entregar a roupa. Estava certa que não tinha empregada, parecia não haver móveis em parte alguma da casa, salvo no 4º andar. Pierre Moreau, tabaqueiro, declarou que costumava vender pequenas quantidades de tabaco e de rapé a Madame L'Espanaye, fazendo durante esses 4 anos. Nascera nas vizinhanças, onde sempre residira. Mãe e filha ocupavam. Havia mais de 6 anos a casa onde foram encontrados os cadáveres. A rua fora ocupada anteriormente por um joalheiro, que por sua vez alugava os aposentos superiores a várias pessoas. A casa pertencia a Madame L, ficava aborrecida com os abusos de seu inquilino e mudara-se para lá, recusando-se a alugar qualquer parte do prédio. Parecia um tanto caduca devido à idade. A testemunha vira a sua filha umas 5 ou 6 vezes durante os últimos 6 anos. Viviam ambas quase em completa reclusão. Dizia que tinham dinheiro. Ouvira dos vizinhos que Madame L lia a Buena Dicha por meio de cartas, mas não acreditava nisso. Jamais vira qualquer pessoa entrar na casa, salvo a velha, a filha, 2 ou 3 vezes um carregador e umas 8 ou 10 vezes um médico. Muitas outras pessoas residentes na vizinhança
fizeram depoimentos semelhantes. Não se falou de ninguém que frequentasse a casa. Tampouco sabe Madame L e a filha tinham parentes vivos. As persianas das janelas da frente raramente eram abertas. As do fundo eram conservadas sempre fechadas, com exceção das janelas de um grande quarto do fundo no quarto andar. A casa era bastante boa, não muito velha. Isidore Muset, gendarme, declarou que foi chamado à casa cerca das 3 da madrugada, tendo encontrado à entrada 20 ou 30 pessoas aproximadamente, as quais procuravam penetrar no prédio. A porta foi forçada, por fim, com uma baioneta e não com uma alavanca. Não foi difícil abri-la, por se tratar de uma porta de 2 folhas e não estava trancada nem em cima nem abaixo. Os gritos continuaram até que a porta foi arrombada e depois cessaram subitamente. Pareciam gritos de uma pessoa ou de pessoas, tomada de grande angústia. Eram fortes e prolongados, e não gritos breves e rápidos. A testemunha abriu caminho escada acima. Ao chegar ao primeiro patamar, ouviu 2 vozes empenhadas em violência discussão. Uma delas áspera, a outra uma voz mais estridente e bastante estranha. Pôde distinguir algumas palavras da primeira, que era um francês. Tinha certeza de que não se tratava da voz de uma mulher. Conseguiu distinguir as palavras sacré e diable. A voz estridente era de um estrangeiro, mas não tinha certeza de que se tratava de um homem ou de uma mulher. Não pôde entender o que dizia, mas supõe que o idioma deveria ser o espanhol. Declarou que o estado do quarto e dos cadáveres era como o que foi ontem descrito. Henri Duval, o vizinho e prateiro de profissão, declarou que foi um dos primeiros a entrar na casa. Corroborou em geral o depoimento de Muse. Logo depois de forçada a entrada, tornaram a fechar a porta, a fim de conservar fora da multidão que, apesar do adiantamento da hora, se formou rapidamente. A voz estridente, pensa a testemunha, era um italiano. Estavam certos de que não pertenciam ao francês. Não tinha certeza se se tratava ou não de voz de homem. Poderia ser mulher, não conhecia a língua italiana. Não lhe fora possível distinguir as palavras, mas estava convencido pela entonação que a pessoa que falava era italiana. Conhecia Madame L e a filha. Conversava com ambas frequentemente. Estava convencido de que a voz estridente não era de nenhuma das vítimas. Odenheimer, o restaurador. Esta testemunha se apresentou voluntariamente para depor. Não falando francês, foi ouvida com a ajuda de um intérprete. É natural de Amsterdã. Passava pela frente da casa no momento em que foram lançados gritos. Estes continuaram durante vários minutos, talvez uns 10. Eram altos e prolongados e causavam horror e angústia. Foi um dos que entraram na casa. Confirmou as declarações anteriores, com exceção de uma. Estava convencido que a voz estridente era de homem, de um francês. Não pôde distinguir claramente as palavras proferidas. Eram altas e rápidas, articuladas em tom desigual, e, ao que parecia, pronunciadas ao mesmo tempo com medo e ira. Era uma voz áspera, não tanto estridente como áspera. Não se poderia dizer que fosse uma voz estridente. A voz grave disse várias vezes sacré, diable e, uma única vez, mon Dieu. Jules Minot, o banqueiro da firma Minot et Fils, da rua de Lorraine, é o mais velho dos Minot. Madame Lespen possuía alguns bens. Abrira uma conta em sua casa bancária na primavera do ano, 8 anos antes. Depositava frequentemente pequenas quantias. Não retirou quantia alguma até 3 dias antes de sua morte, quando retirou pessoalmente a soma de 4.000 francos. Essa quantia foi paga em ouro, sendo um funcionário encarregado de levá-la à casa da depositante. Adolphe Lebon, empregado de Minot et Fils, declarou que no dia em questão, cerca de meio-dia, acompanhou Madame L'Espagnard
a sua residência com 4.000 francos, colocados em 2 saquinhos. Ao abrir-se a porta, percebeu Mademoiselle L e apanhou suas mãos um dos saquinhos, enquanto a mãe fazia o mesmo com o outro. Cumprimentou-as e retirou-se. Naquele momento não viu ninguém na rua. Era uma rua retirada bastante solitária. William Bird, alfaiate, declarou que foi um dos que entraram na casa. É inglês, vive em Paris há 2 anos. Foi um dos primeiros a subir a escada. Ouviu vozes que discutiam. A voz áspera era de um francês. Pôde ouvir várias palavras, mas não se lembra de todas. Ouviu claramente sacré e mon Dieu. Houve um barulho no momento em que várias pessoas estivessem brigando. Barulho de luta corporal, de coisas que rangiam. A voz aguda era muito mais alta que a áspera. Tinha certeza de que não era a voz de nenhum inglês. Parecia ser de alemão. Poderia ser voz de mulher. Não entende alemão. 4 testemunhas acima citadas, novamente interrogadas, declararam que a porta do quarto em que foi encontrado o corpo de Mademoiselle L estava fechada por dentro quando o grupo lá chegou. Tudo se encontrava em perfeito silêncio. Não havia gemidos nem ruídos de qualquer espécie. Forçada a porta, não se encontrou ninguém. As janelas, tanto do quarto da frente como do quarto de trás, estavam firmemente fechadas por dentro. A porta existente entre os 2 quartos estava fechada, mas apenas com o trinco. A porta do quarto da frente, que dava para o corredor, estava também fechada, com a chave do lado de dentro. Um pequeno quarto situado na parte da frente da casa e no 4º andar, ao fim do corredor, estava aberto com a porta escancarada. Este quarto estava atulhado de camas velhas, caixotes e outros objetos que foram cuidadosamente removidos e examinados. Não houve canto algum da casa que não fosse inspecionado com a máxima meticulosidade. As chaminés foram vasculhadas em todos os sentidos. A casa tem 4 andares e é dotada de sótãos, mansardas. Um alçapão existente no teto estava firmemente pregado e parecia não ter sido aberto há vários anos. Quanto ao tempo decorrido, desde que foram ouvidas vozes em disputa até o momento que foi arrombada a porta do quarto, diferem os depoimentos das testemunhas. Umas o calcularam em 3 minutos, outras em 5. A porta foi aberta com dificuldade. Alfonso Cárcio, agente funerário, declarou que reside na Rua Morgue. É natural da Espanha. Foi um dos que entraram na casa. Não subiu as escadas. É nervoso e receou os efeitos que a agitação poderia ter sobre sua pessoa. Ouviu vozes de pessoas que discutiam. A voz áspera era de um francês. Não pôde distinguir o que diziam. A voz estridente era de um inglês. Estava certo disso. Não entende a língua inglesa, mas se baseia na entonação. Alberto Montanari, confeiteiro, declarou que foi um dos primeiros a subir as escadas. Ouviu vozes em questão. A voz áspera era de um francês. Percebeu diversas palavras. Pareceu-lhe que esse indivíduo exprobrava o procedimento de alguém. Não conseguiu entender as palavras proferidas pela voz estridente, que era rápida e desigual. Julga tratar-se da voz de um russo. Confirma as declarações gerais. É italiano. Jamais conversou com uma pessoa natural da Rússia. Várias testemunhas chamadas novamente a depor declararam que a chaminé de todos os assentos do quarto eram demasiado estreitas para permitir a passagem de uma criatura humana. Por varreduras, entendiam-se os movimentos das longas escovas cilíndricas idênticas às empregadas pelo limpa-chaminés. Essas escovas foram passadas de alto a baixo pelo interior de todos os cantos das chaminés existentes na casa. Não havia passagem alguma pela qual alguém pudesse haver descido enquanto o grupo subia as escadas. O corpo de Mademoiselle L'Espagnard estava tão firmemente introduzida na chaminé
que só pode ser retirado com o auxílio de 4 ou 5 pessoas. Paul Dumas, médico, declarou que foi chamado ao romper do dia para examinar os cadáveres. Ambos jaziam sobre o enxergão da cama, no quarto em que Mademoiselle L. fora encontrada. O corpo da jovem senhora apresentava muitas esquimoses e escoriações. O fato de haver sido introduzido na chaminé explicava suficientemente tais ferimentos. A garganta também estava muito contundida. Havia muitos e profundos arranhões logo abaixo do queixo, bem como uma série de manchas lívidas causadas evidentemente pela pressão de dedos. O rosto achava-se terrivelmente descolorido e os olhos fora das órbitas. A sua língua havia sido mordida e em parte seccionada. Sobre o estômago descobriu-se grande esquimose, produzida ao que parecia pela pressão de um joelho. Na opinião de Monsieur Dumas, Mademoiselle Espagnat havia sido estrangulada por alguma pessoa ou pessoas desconhecidas. O corpo de sua mãe estava horrivelmente mutilado. Todos os ossos da perna direita e do braço apresentavam diversas fraturas. A tíbia esquerda, bem como todas as costelas do mesmo lado, estavam muito partidas. Todo o corpo se achava terrivelmente escoriado e descorado. Impossível dizer que de maneira os ferimentos haviam sido infligidos. Um pesado cacetete, uma larga barra de ferro, uma cadeira ou qualquer uma outra arma pesada rombunda poderia ter produzido tais resultados, se manejados por um homem de uma grande força física. Mulher alguma poderia ter causado tais ferimentos, qualquer que fosse a arma empregada. A cabeça da vítima, conforme puderam verificar as testemunhas, estava inteiramente separada do corpo e muito desfigurada. A garganta havia sido seccionada, evidentemente com algum instrumento muito afiado, talvez uma navalha. Alexandre Etienne, cirurgião, também foi chamado juntamente com Monsieur Dumas para examinar os corpos. Confirmou o depoimento e as opiniões de Monsieur Dumas. Nenhum outro pormenor importante foi conseguido, embora diversas outras pessoas fossem ouvidas. Um crime tão misterioso e tão surpreendentemente em todos os seus pormenores jamais foi cometido antes em Paris, se é que se trata realmente de um crime. A polícia não dispõe de indício algum, coisa incomum em casos desta natureza. Não existe, pois, ao que parece, a menor pista. Em sua edição vespertina, o jornal afirmava que reinava ainda grande excitação no Quartier Saint-Roch, que as circunstâncias relacionadas ao caso haviam sido cuidadosamente reexaminadas, além de ouvir-se novamente as testemunhas sem que se chegasse a nenhum resultado. Uma nota de última hora, porém, anunciava que Adolphe Le Bon havia sido detido e encarcerado, embora nada pudesse incriminá-lo além dos fatos já expostos. Dupin parecia particularmente interessado na marcha do caso. Pelo menos foi o que julguei pelas suas maneiras, pois não fez comentários. Foi somente depois da notícia de que Le Bon havia sido preso que ele pediu minha opinião a respeito do duplo crime. Não pude senão concordar com toda Paris, que considerava um mistério insolúvel. Não via maneira alguma pela qual fosse possível descobrir-se o assassino. Mediante a interrogatórios tão superficiais, Disse Dupin, não é possível descobrir-se um meio de encontrá-lo. A polícia parisiense, tão elogiada por sua perspicácia, é astuta. Mas nada mais. Não há um método algum em suas diligências, além daquele sugerido no momento. Faz-se uma grande exibição de medidas, mas não raro estas se adaptam tão mal aos seus objetivos que fazem com que nos lembremos de Monsieur Jourdain, pedindo o seu robe de chambre pour me que s'entende la musique.
Os resultados obtidos não deixam, às vezes, de ser surpreendentes, mas na maior parte das vezes são conseguidos devido a uma simples diligência e atividade. Quando tais qualidades nada servem, seus planos fracassam. Vidocq, por exemplo, era um excelente adivinhador, além de ser um homem persistente, mas não dispondo de uma inteligência educada, errava continuamente devido à sua própria intensidade de suas investigações. Sua visão era prejudicada por olhar muito de perto o objeto. Podia ver, talvez, 2 ou 3 pontos de extraordinária clareza, mas ao fazê-lo perdia necessariamente a visão total do assunto. Aí está o defeito de ser demasiado profundo. A verdade nem sempre se encontra no fundo do poço. Na realidade, creio que aquilo que importa conhecer é invariavelmente superficial. A profundidade se encontra nos vales em que procuramos e não no cume das montanhas, onde ela se acha. As maneiras e as fontes dessas espécies de erro têm um bom exemplo na contemplação dos corpos celestes. Dirigir a uma estrela um rápido olhar, examiná-la obliquamente, voltando para ela as partes exteriores da retina, mais suscetíveis às ligeiras impressões da luz que as interiores, é contemplar a estrela de maneira diferente, é apreciar melhor o seu brilho, brilho que diminui à medida que voltamos a nossa visão em cheio para ela. Um número muito maior de raios incide sobre os olhos nesse último caso, mas no primeiro se obtém uma receptividade mais apurada. Por meio de uma profundidade indevida, perturbamos e delimitamos os nossos pensamentos, e é impossível fazer-se com que a própria Vênus se desvaneça no firmamento e a fitemos de maneira muito mais demorada, muito concentrada ou muito direta. Quanto a esses assassinos, façamos alguns exames por nossa própria conta antes de formar uma opinião a respeito. Uma investigação nos proporcionará uma boa distração. Achei esse termo, no caso, mal aplicado, mas nada disso. E além disso, o Le Bon me prestou certa vez um serviço pelo qual lhe sou grato. Iremos examinar o local do crime com nossos próprios olhos, conhecendo G, o delegado de polícia, e não teremos dificuldades em obter a necessária permissão. A permissão foi obtida e dirigimos-nos incontinenti à Rua Morgue. É esta uma das miseráveis vielas existentes entre a Rua Richelieu e a Rua Saint-Roch. A tarde já ia adiantando quando lá chegamos, pois esse quartier ficava muito distante daquele em que morávamos. Não tivemos dificuldade em encontrar a casa, em virtude de haver ainda muitas pessoas a olhar da calçada oposta para as janelas fechadas com uma curiosidade sem objetivo. Era uma casa parisiense comum, com uma entrada principal, tendo um dos lados um compartimento com vidraça corrediça que parecia ser uma loge de concierge. Antes de entrar, subimos a escada, dobramos por uma viela e por fim chegamos à porta de trás. Enquanto isso, Dupin examinava toda a vizinhança, bem como a casa, com meticulosa atenção, cujo objetivo não me era possível compreender. Voltando sobre nossos passos, chegamos de novo à frente da casa, batemos a porta e, após apresentar as credenciais, os agentes que estavam na guarda permitiram nossa entrada. Subimos as escadas até chegar ao aposento onde o corpo de Mademoiselle Espagnard foi encontrado, e onde se achavam ainda 2 cadáveres. Como de costume, o aposento permanecia na mesma desordem que ali reinava por ocasião do crime. Nada mais vi além do que fora publicado pela Gazette de los Tribunaux. Dupin examinava tudo minuciosamente, sem excluir os corpos das vítimas. Dirigimos-nos depois para os outros aposentos e finalmente para o quintal. Um gendarme nos acompanhou nessa visita. O exame do local nos manteve ocupados até o cair da noite, quando então nos retiramos. A caminho de casa, meu companheiro entrou por um momento na redação de um dos jornais diários. Já disse que eram muitos caprichos de meu amigo, e eu sabia como contorná-los. Até o dia seguinte, ao meio-dia, evitou falar sobre o crime.
Só então me perguntou subitamente se eu observara algo de particular no local da tragédia. Em sua maneira de acentuar a palavra particular, havia algo que me fez estremecer, sem que soubesse por quê. Não, nada de particular, respondi. Pelo menos nada que já não houvéssemos lido no jornal. Receio que a Gazette, Respondeu-me. não tenha penetrado no insólito horror do que aconteceu. Mas deixemos de lado as opiniões ociosas desse jornal. Parece-me que esse mistério é considerado insolúvel devido exatamente à razão que deveria fazer com que ele fosse considerado de fácil solução. Refiro-me ao caráter outré das circunstâncias que o cercam. A polícia está confusa ante a aparente ausência de motivo, quer quanto ao que se refere ao próprio crime, quer quanto à atrocidade do assassino. Está perplexa também ante a aparente impossibilidade de relacionar as vozes ouvidas durante a discussão com o fato de não se haver descoberto ninguém nos aposentos superiores, exceto o cadáver de Mademoiselle Espagnol. Não havendo possibilidade de ninguém ter saído da casa sem que fosse pressentido pelas pessoas que subiram as escadas. A enorme desordem do aposento, o corpo introduzido de cabeça para baixo na chaminé, a terrível mutilação do cadáver da senhora idosa, todas essas considerações, aliadas às que acabo de me referir, bem como outras que não é necessário mencionar, foram suficientes para paralisar as faculdades de raciocínios dos policiais, fazendo com que fracassassem por completo a perspicácia de que se vangloriam. Cometeram o grande erro, embora comum, de confundir o incomum com o abstruso. Mas é por esses desvios de plano das coisas ordinárias que a razão encontra o seu caminho na investigação da verdade, caso isso seja possível. Em investigações como estas, em que estamos empenhados, não se deve perguntar tanto o que aconteceu, mas sim procurar saber se o que aconteceu jamais aconteceu antes. De fato, a facilidade com que chegarei, ou já cheguei, à solução desse mistério está na razão direta de sua aparente insolubilidade aos olhos da polícia. Fitei meu interlocutor, tomado de mudo assombro. Estou esperando neste momento, Continuou ele, olhando para a porta do nosso aposento. uma pessoa que, embora talvez não seja o autor dessa carnificina, deve ter estado, de certo modo, implicado nela. É provável que seja inocente quanto à parte pior dos crimes cometidos. Espero estar certo nessa minha suposição, pois nela se baseia a minha esperança de decifrar todo esse enigma. Espero que a chegada deste homem aqui nessa sala a qualquer momento. É certo que pode não vir, mas é provável que venha. Se vier, é preciso detê-lo. Aqui estão algumas pistolas e nós sabemos usá-las quando as circunstâncias o exigem. Sem saber o que fazia, nem o que ouvia, tomei as pistolas, enquanto Dupin continuava a falar, como se estivesse entregue a um solilóquio. Já me referia ao seu ar absorto em tais ocasiões. Suas palavras eram dirigidas à minha pessoa, mas sua voz, embora não fosse muito alta, tinha aquela entonação comumente empregada quando alguém se dirige a uma pessoa que se acha muito distante. Seus olhos, de expressão vaga, fitavam apenas a parede. As provas demonstram claramente, Prosseguiu. que as vozes que discutiam, que foram ouvidas pelos que subiam as escadas, não eram das próprias vítimas. Isso desfaz qualquer suposição que a velha haja primeiro assassinado a filha, depois dado cabo da própria vida. Falo desse ponto unicamente por respeito ao método, pois a força física de Madame L'Espanaye teria sido inteiramente insuficiente para que pudesse introduzir o corpo da filha na chaminé, tal como foi encontrado. Por outro lado, a natureza dos ferimentos dessa última exclui por completo a ideia de suicídio.
Por conseguinte, o crime foi cometido por terceiras pessoas. E foram as vozes dessas pessoas que foram ouvidas, empenhadas em discussão. Permita-me chamar sua atenção não para o que se declarou a respeito das tais vozes, mas para o que existe de particular em tais declarações. Não observou nada de particular a respeito? Eu disse ter observado que, enquanto todas as testemunhas concordavam em supor que a voz grave pertencia a um francês, havia grande desacordo com respeito à voz estridente, ou, como uma das testemunhas a classificou, a voz áspera. Isso é a evidência pura, disse Dupin. Mas não o que há de particularidade nessa evidência. Você não observou nada característico. Contudo, havia algo a ser observado. As testemunhas, como você observou, concordaram a respeito da voz grave. Quanto a este ponto, não houve discordância. Mas quanto ao que se refere à voz estridente, a particularidade reside não no fato de terem discordado, mas no fato de que, quando um italiano, um inglês, um espanhol, um holandês e um francês tentaram descrevê-la, cada qual se referiu a ela como sendo a de um estrangeiro. Cada qual estava certo de que não se tratava da voz de um seu compatriota. Cada qual a compara não à voz de um indivíduo pertencente a uma nação cuja língua conhece, mas exatamente o contrário. O francês julga que se trata da voz de um espanhol, afirmando que poderia ter distinguido alguma palavra se conhecesse o idioma espanhol. O holandês afirma que a voz era de um francês, mas lemos que, não reconhecendo o francês, essa testemunha foi interrogada através de um intérprete. O inglês julga tratar-se da voz de um alemão, mas não entende o alemão. O espanhol tem certeza que a voz era de um inglês, a julgar pela entonação, pois não conhecia a língua inglesa. O italiano acredita tratar-se da voz de um russo, mas nunca conversou com nenhum russo. Um segundo francês, porém, discorda do primeiro, tendo certeza que a voz era de um italiano, mas, não conhecendo esse idioma, estava convencido disso pela entonação, como o espanhol. Ora, quão estranha não deveria ser, pois aquela voz a respeito da qual puseram ser feitas tal declarações, aquela voz cuja entonação nem mesmo o cidadão das 5 grandes divisões da Europa poderiam reconhecer como tendo algo de familiar. Você dirá que poderia ter sido a voz de um asiático? Ou de um africano? Nem asiático nem africanos abundam em Paris. Mas, sem negar a inferência, chamo apenas a sua atenção para 3 pontos. A voz é considerada por uma testemunha como áspera, mas não estridente. É representada por 2 outras como rápida e desigual. Não houve palavras, nem sons que se assemelhassem a essas palavras, que fossem mencionadas por qualquer testemunha como inteligíveis. Não sei, prosseguiu Dupin, qual a impressão que eu possa haver causado até agora sobre o seu entendimento, mas não hesito em dizer que deduções legítimas baseadas mesmo nessa parte do testemunho, isto é, a parte que se refere à voz grave e estridente, são por si só suficientes para despertar uma suspeita que bem nos pode dirigir a um processo total da investigação desse mistério. Digo, deduções legítimas, mas o que pretendo dizer não é, desse modo, plenamente expresso. Quero apenas dizer que essas deduções são únicas adequadas ao caso em apreço, e que minhas suspeitas se originam inevitavelmente delas, como a única conclusão. Qual é, porém, essa suspeita? Não o direi por ora. Desejo apenas que você compreenda que, quanto a mim, foi o bastante forte para dar uma forma definida, uma determinada tendência às minhas investigações naquele aposento. Transportemos-nos agora, em imaginação, ao referido aposento. Que é que primeiro devemos procurar lá? Os meios de fuga empregados pelos assassinos. Não é necessário dizer que nenhum de nós acredita em acontecimentos sobrenaturais. Madame e Mademoiselle Spanet não foram evidentemente assassinadas por espíritos.
O crime foi cometido por seres materiais, que escaparam mediante procedimentos materiais. De que modo? Felizmente não há senão um modo de raciocinar sobre isso, e esse modo deve conduzir-nos a uma solução precisa. Examinemos um por um os possíveis meios de evasão. É claro que os assassinos estavam no quarto em que Mademoiselle L'Espanaye foi encontrada, ou pelo menos no aposento contíguo no momento em que as pessoas que acorreram ao local subiram as escadas. Por conseguinte, é partindo somente desses 2 aposentos que devemos procurar os indícios da evasão. A polícia pôs a descoberto as portas, o teto e a alvenaria das paredes. Nenhuma saída secreta poderia ter escapado à sua vigilância. Mas, não confiando em seus olhos, eu examinei-os pessoalmente. Na verdade, não havia saída secreta. As 2 portas que davam para o corredor estavam muito bem fechadas por dentro. Vejamos as chaminés. Estas, embora de largura normal, até uma altura de 8 a 10 pés acima das lareiras, não permitiram a passagem, em toda a sua extensão, de um gato corpulento. A impossibilidade de saída, pelos meios já referidos, é por conseguinte absoluta. Assim sendo, não nos restam senão as janelas. Pela frente, ninguém poderia ter fugido sem chamar a atenção da multidão que se encontrava na rua. Os assassinos devem ter passado, pois pelas janelas dos quartos dos fundos. Levados então por essas deduções a uma conclusão tão inequívoca, não nos cabe, como analista, rejeitá-la devido a impossibilidades aparentes. Não nos resta senão provar que tais impossibilidades aparentes não o são na realidade. Há no quarto 2 janelas, uma delas não se acha obstruída por móveis, sendo completamente visível. A parte inferior da outra acha-se oculta pela cabeceira da pesada cama, estreitamente encostada a ela. Verificou-se que a primeira estava firme e fechada por dentro. Resistiu aos mais violentos esforços daquele que tentaram levantá-la. À esquerda de seu caixilho fora feito um grande orifício, por meio de uma verruma, sendo nele introduzido quase até a cabeça um prego muito grosso. Ao examinar a outra janela, viu-se um outro prego semelhante, introduzido da mesma maneira, e fracassou igualmente um vigoroso esforço no sentido de se erguer o caixilho. A polícia convenceu-se inteiramente de que a fuga não se verificara por ali. Por essa razão, julgo supérfluo retirar os pregos e abrir as janelas. Meu exame foi um tanto mais minucioso e, com isso, como acabo de explicar, porque eu sabia que era preciso provar que todas as impossibilidades aparentes não eram tais na realidade. Continuei pensando assim, a posteriori. Os assassinos haviam fugido por uma daquelas janelas. Assim sendo, não poderia ter tornado a fechar as janelas por dentro. Como foram encontradas, considerações que, devido à sua evidência, paralisou as investigações da polícia nesse sentido. Não obstante, as janelas de guilhotina estavam fechadas. Deviam poder, pois, fechar-se a si mesmas. Não haveria saída enquanto a essa conclusão. Aproximei-me da janela, que não estava impedida. Retirei o prego com certa dificuldade e tentei levantá-la. Resistiu a todos meus esforços, como eu havia previsto. Sabia agora que deveria existir uma mola oculta. E essa corroboração da minha ideia me convenceu de que minhas premissas, pelo menos, eram corretas, embora parecesse ainda misteriosa relativamente aos pregos. Um exame cuidadoso fez com que eu logo descobrisse a mola oculta. Apertei-a e, satisfeito com minha descoberta, abstive-me de abrir a janela. Recoloquei o prego no lugar e examinei-o com atenção. Uma pessoa que houvesse passado por aquela janela poderia tê-la fechado, pois a mola funcionaria automaticamente. Mas o prego não poderia ser colocado em seu lugar. Tal conclusão era clara, restringindo de novo o campo de minhas investigações. Os assassinos deviam ter escapado pela outra janela, supondo-se, pois, que as molas existentes nas janelas fossem iguais, como era provável,
Deveria ser encontrada uma diferença entre os pregos, ou pelo menos em sua colocação. Subindo sobre a armação da cama, olhei minuciosamente por cima de sua cabeceira, a segunda janela. Passando a mão por trás da madeira, descobri e apertei a mola, que era, como eu havia suposto, idêntica à primeira. Examinei, então o prego era tão grosso quanto o outro, e ao que parecia se achava colocado da mesma maneira, afundado quase até a cabeça. Talvez você pense que fiquei perplexo, mas se assim o julga, é porque não compreendeu a natureza de minhas deduções. Para empregar a frase esportiva, não me encontrei sequer uma vez em falta. Não perder o rastro por um instante sequer. Não havia falha alguma em qualquer elo da cadeia. Seguir o segredo até a sua última consequência. E a última consequência era o prego. Tinha sob todos os aspectos a aparência do que existia na outra janela, mas aquilo de nada servia, por mais decisivo que parecesse, comparado à consideração de que naquele ponto terminava a minha pista. Deve haver algo errado a respeito do prego, disse com meus botões. Toquei-o com a mão e a cabeça, juntamente com quase 1/4 de polegada de seu comprimento, me ficou nos dedos. O resto do prego se achava cravado no orifício em que se havia partido. A ruptura era antiga, como se podia ver pela ferrugem existente nas bordas, e o que parecia fora causada por uma martelada que afundou uma parte da cabeça do prego na madeira da janela. Recoloquei cuidadosamente essa parte da cabeça no lugar onde atirara, e era a perfeita semelhança com o prego intacto. Não se percebia a ruptura. Por meio de uma pressão na mola, levantei a janela algumas polegadas. A cabeça do prego subiu com ela, finalmente incrustada em seu orifício. Fechei a janela e ficou de novo perfeita, com a aparência de um prego inteiro. Até aí, estava resolvido o enigma. O assassino fugia pela janela que dava para a cama, descendo por si mesma após a saída do criminoso, ou sendo talvez fechada deliberadamente. Ficara presa a mola e fora a retenção dessa mola que enganara a polícia, fazendo com que esta atribuísse ao prego e considerasse desnecessário, assim, o prosseguimento da investigação. O problema a seguir consistia em saber de que modo o assassino conseguira descer. Quanto a esse ponto, senti-me satisfeito com o nosso passeio em torno da casa. A 5,5 pés aproximadamente de distância da janela em questão, passa o cano de um para-raios. Por esse cano teria sido possível a qualquer pessoa atingir a janela, para não dizer entrar pela mesma. Observei, porém, que os postigos do quarto ainda eram espécies que os carpinteiros parisienses chamavam de ferrades, de tipo raramente empregado em nossos dias, mas que é visto com frequência nas velhas mansões de Lyon e Bordeaux. Tem a forma de uma porta comum, uma porta simples e não de 2 bandeiras, exceto pela parte inferior, que é de madeira trançada em forma de gelosia, permitindo desse modo excelente apoio para as mãos. No caso presente, esses postigos têm 3,5 pés de largura. Quando os vimos da parte de trás da casa, ambos estavam meio abertos, isto é, formavam um ângulo reto com a parede. É provável que a polícia, como eu, haja examinado a parte traseira do edifício, mas se o fez ao olhar essas ferrades no sentido de sua largura, como deve ter feito, não percebeu a sua verdadeira largura, ou de qualquer modo deixou de considerá-la devidamente. Na verdade, tendo-se convencido que a fuga não poderia ter sido efetuada por aquele lado, os policiais naturalmente realizaram aí um exame bastante ligeiro. Para mim, no entanto, era claro que o postigo pertencente à janela situada junto à cabeceira da cama, se aberto inteiramente de encontro à parede, chegaria até a uns 2 pés do cano do para-raios. Era também evidente que, mediante o exercício de um grau de energia e de coragem um pouco comum, uma pessoa poderia, subindo pelo cano, entrar pela janela, chegando a distância de 2,5 pés, supondo-se agora que o postigo estava inteiramente aberto. Um ladrão poderia agarrar-se com firmeza às grades,
Então, largando o cano do para-raios, após firmar os pés de encontro à parede, poderia, num impulso ousado, fazer com que o postigo se fechasse e, se imaginarmos que a janela se encontra aberta na ocasião, penetrar de golpe no aposento. Quero que você tenha em mente que me referi a um grau pouco comum de energia, como requisito necessário a uma empresa tão arriscada e difícil. É a minha intenção mostrar-lhe, em primeiro lugar, de que modo isso poderia ter sido feito e, em segundo lugar, de maneira particular, chamar atenção para o caráter extraordinário, quase sobrenatural, da agilidade necessária para a execução de tal façanha. Você me dirá, sem dúvida, valendo-se da linguagem da lei, que para defender a minha causa eu deveria antes, em lugar de insistir sobre o fato, ignorar a energia requerida para sua execução. Isso talvez seja assim na prática forense, mas não no terreno da razão. Meu objetivo final é apenas a verdade. Meu propósito imediato é levá-lo a comparar a energia pouco comum que acabo de me referir com a peculiaríssima voz aguda ou áspera e desigual a respeito de cuja nacionalidade não se encontraram nas duas pessoas e em cuja pronúncia não foi possível descobrir-se uma única sílaba. Ao ouvir tais palavras, começou a formar-se em meu espírito uma vaga ideia de que Dupin queria dizer. Parecia-me estar à beira da compreensão, sem que, no entanto, pudesse compreender, como acontece às vezes com certas pessoas que estão quase a lembrar de alguma coisa, sem que no fim consigam fazê-lo. Meu amigo prosseguiu. Você terá percebido, disse ele, que inverti a questão, referindo-me ao modo de entrar, não ao de sair. Era meu intento demonstrar que ambas as coisas foram efetuadas da mesma maneira e no mesmo lugar. Voltemos agora ao interior do quarto. Examinemos todos os seus aspectos. As gavetas do móvel, segundo se disse, foram saqueadas, mas diversas peças de vestuário ainda lá se encontravam. Essa conclusão é absurda, mera suposição. Suposição muito tola. E nada mais. Como é que se sabe que as peças encontradas nas gavetas não eram as únicas que elas antes continham? Madame L'Espanaye e a filha viviam uma vida muito reclusa. Não viam ninguém, raramente saíam e, por conseguinte, pouca necessidade tinham de mudar constantemente de roupas. As que lá foram encontradas eram, pelo menos, de qualidade tão boa como as demais usadas pelas referidas senhoras. Se um ladrão houvesse roubado alguma coisa, por que razão não teria levado as melhores? Por que não teria levado todas? Numa palavra, por que teria deixado 4.000 francos em ouro para sair carregado com uma trouxa de roupas íntimas? O ouro foi deixado intacto. Quase toda a soma que Monsieur Minard, o banqueiro, se referiu foi descoberta em seu saquinho sobre o assoalho. Desejo, pois, que você afaste de seu pensamento a ideia insensata de um motivo, engendrada no cérebro da polícia, pelo que se refere ao dinheiro entregue à porta da casa. Coincidência 10 vezes mais notáveis do que esta, entrega de dinheiro e assassinato, cometido 3 dias depois de seu recebimento. Acontecem a todo instante em nossas vidas, sem que despertem a mínima atenção. As coincidências em geral constituem grandes obstáculos no caminho dessa classe de pensadores educados de tal modo que nada sabem da teoria das probabilidades. Essa teoria, a que as mais estupendas conquistas das pesquisas humanas devem as suas mais notáveis realizações. No presente caso, se o ouro houvesse desaparecido, o fato de haver sido entregue 3 dias antes teria constituído algo mais que uma simples coincidência. Corroboraria a ideia de um motivo. Mas, dadas as circunstâncias reais do caso, se supusermos que o ouro foi o móvel do crime, devemos também supor que quem cometeu foi vacilante e idiota a ponto de abandonar, ao mesmo tempo, o ouro e o motivo de sua ação. Tendo bem em mente os pontos para os quais chamei sua atenção, a voz peculiar, a agilidade pouco comum,
e aquela surpreendente ausência de motivo num crime tão singularmente atroz como esse. Examinei a própria carnificina. Encontramos uma mulher estrangulada e introduzida numa chaminé de cabeça para baixo. Os assassinos comuns não empregam essa maneira de matar, tampouco dispõem dessa maneira do corpo da vítima. No modo violento de introduzir o corpo na chaminé, você certamente admitirá que é algo excessivamente exagerado, algo inteiramente em desacordo com nossas ideias comuns sobre as ações humanas, mesmo quando supomos que seus autores são criaturas depravadas. Por outro lado, pense quão grande não deveria ser a força necessária para introduzir o corpo para cima numa abertura tão estreita que o esforço conjunto de várias pessoas mal foram suficientes para puxá-lo para baixo. Voltemo-nos agora para outros indícios do emprego de tão extraordinário vigor. Na lareira havia tranças grossas, muito grossas, de cabelos humanos grisalhos. Estes tinham sido arrancados pelas raízes. Você sabe bem da grande força necessária para arrancar da cabeça desse modo, mesmo 20 ou 30 fios de uma vez. Você viu tão bem quanto eu as mechas de cabelo em questão. Suas raízes, espetáculo horrível, estavam presas a pedaços ensanguentados do próprio couro cabeludo, sinal seguro da própria força prodigiosa com que foi arrancado pelo menos 500 mil de fios de cabelos de uma só vez. A garganta da senhora idosa não estava apenas cortada. A cabeça achatava-se inteiramente seccionada do corpo. E o instrumento que isso foi feito era uma simples navalha. Quero que você observe a ferocidade brutal de tal ato. Quanto às escoriações apresentadas pelo cadáver de Madame L'Espanaye, não é preciso que eu fale. Monsieur Dumas e eu, digno colaborador, Monsieur Etienne, declararam terem sido produzidas por algum instrumento rombudo. Até aí, esses senhores estão perfeitamente certos. O referido instrumento foi, sem dúvida, o empedrado do quintal sobre o qual a vítima caíra da janela e com a cabeceira da cama estavam encostada. Essa ideia, embora possa parecer simples, não ocorreu à polícia pela mesma razão que a impediu de notar a largura dos postigos devido à existência dos pregos. Sua percepção permaneceu inteiramente fechada à ideia de que as janelas pudessem ter sido, de algum modo, abertas. Se agora, além de todas essas coisas que você refletiu bem sobre a desordem reinante no quarto, chegamos ao ponto de relacionar as ideias extraordinárias, agilidade de força sobre-humana, ferocidade brutal, de carnificina sem motivo e da grotesquerie horrível e estranha em seu caráter, a maneira de agir humana, com uma voz de acento estranho para os ouvidos de homem de muitas nações, destituído de qualquer silabação distinta ou inteligível? Que é que se deduz de tudo isso? Qual a impressão produzida em sua imaginação? Ante a pergunta de Dupin, senti um calafrio percorrer-me no corpo. Esse crime foi cometido por um louco, respondi. Algum lunático furioso que haja escapado de alguma mansão santé da vizinhança? Sobre certos aspectos, prosseguiu ele, sua ideia não é descabida, mas mesmo em seus mais violentos paroxismos, as vozes dos loucos não lhe assemelham nunca à voz que foi ouvida pelos que subiam as escadas. Os loucos pertencem a alguma nação e sua linguagem, embora incoerente em suas palavras, tem sempre a coerência da silabação. Por outro lado, o cabelo de um louco não se parece ao que tenho nas mãos. Desembaracei essa pequena mecha dos dedos rigidamente fechados de Madame L'Espanaye. Diga-me, o que pode deduzir disso? Dupin! Exclamei completamente abatido. Esse cabelo é muito estranho. Não é cabelo humano. Eu não disse que fosse, respondeu-me. Mas antes de decidirmos a esse ponto, gostaria que você passasse os olhos pelo esboço que tracei neste papel.
é um facsímile do que foi descrito numa parte das declarações como escoriações escuras e profundas marcas de unhas sobre a garganta de Mademoiselle Espanet, e em outra parte por Monsieur Dumas e Etienne como uma série de marcas lívidas, sinais evidentes de dedos. Você notará, prosseguiu meu amigo, estendendo o papel sobre a mesa que havia à nossa frente. Este desenho dá a ideia de uma pressão firme e poderosa. Não há aparência alguma de escorregão. Cada dedo, talvez até o momento da morte da vítima, manteve a terrível pressão do primeiro momento em que cravou na sua carne. Experimente agora colocar todos os dedos ao mesmo tempo nas respectivas marcas, tal como as vê. Experimentei inutilmente. É possível que não estejamos fazendo essa experiência de maneira correta, disse ele. Este papel está estendido sobre uma superfície plana e a garganta humana é cilíndrica. Eis aqui um pedaço de lenha, cuja circunferência é mais ou menos a de uma garganta. Enrole o desenho em torno dele e experimente de novo. Fiz como Dupin me sugeria, mas a dificuldade foi ainda mais evidente do que na primeira vez. Esta, disse eu, não é uma marca de mão humana. Agora leia, respondeu Dupin. Este trecho de Cuvier. Era uma descrição anatômica, em geral, descritiva do grande orangotango fulvo das Ilhas das Índias Orientais. A estatura gigantesca, a força e agilidade prodigiosa, a terrível ferocidade e as faculdades de imitação desses mamíferos são coisas que todos conhecem suficientemente. Compreendi então, de repente, todo o horror daquele assassínio. A descrição dos dedos, comentei ao terminar a leitura, está exatamente de acordo com este desenho. Vejo que nenhum outro animal, a não ser um orangotango, da espécie aqui mencionada, poderia ter deixado as marcas que você desenhou. Esta mecha de pelo acastanhado tem a mesma característica do pelo animal descrito por Cuvier. Mas não me é possível compreender a circunstância desse espantoso mistério. Além disso, foram ouvidas duas vozes a discutir, e uma delas, indiscutivelmente, a de um francês. Certo, e você se lembrará, com certeza, de uma expressão atribuída quase unanimemente a essa voz pelas testemunhas. A expressão Mon Dieu. Em tais circunstâncias, uma das testemunhas, Montaigne, o confeiteiro, me a identificou como uma expressão de protesto ou admoestação. Baseei, por conseguinte, nessas duas palavras minha esperança quanto a uma solução cabal desse enigma. Um francês está perfeitamente a par desse crime. É possível, mais do que provável mesmo, que esteja inocente de qualquer participação nos acontecimentos sangrentos que se verificaram. Talvez o orangotango que se achava sob a guarda havia fugido. Talvez haja seguido seu rastro até o quarto, mas, dada a agitação com que se deparou, não lhe tenha sido possível recapturar o animal. Este ainda anda solto. Não prosseguirei em minhas conjecturas, pois não tenho o direito de dar-lhe outro nome, já que as reflexões que se baseiam mal têm fundamentos suficientes para que possam ser apreciáveis pela minha própria inteligência. E ainda, porque não me seria possível pretender torná-las inteligíveis para a compreensão de outra pessoa. Vamos chamá-la, pois, de conjecturas, considerando-as como tais. Se, como supõe o francês em questão, se acha inocente dessa atrocidade, o anúncio que deixei ontem à noite na redação do Le Monde, jornal dedicado a interesses marítimos e muito lido por marinheiros, o trará à nossa casa. Entregou-me um jornal e li o seguinte: capturado no Bois de Boulogne, nas primeiras horas da manhã do dia tal, decorrente à manhã do crime, um enorme orangotango fulvo da espécie de Bornéu. O seu dono, que se sabe ser um marinheiro pertencente à tripulação de um navio maltês, poderá recuperar o animal.
após identificá-lo satisfatoriamente e pagar alguns pequenos gastos causados pela sua captura e manutenção, dirigir-se ao número tal da rua tal, bairro São Germain, 3º andar. Como é que você pode saber? Perguntei. E o homem era marinheiro e pertencia à tripulação de um navio maltês. Eu não sei, respondeu Dupin. Não estou certo disso, mas tenho aqui este pedacinho de fita que, ao julgar pela sua forma e pelo aspecto encebado, foi usado evidentemente para atar essas longas queues que os marinheiros tanto gostam. Além disso, esse nó poucas pessoas sabem fazer, exceto marinheiros, e é característico dos malteses. Encontrei esta fita junto do cano do para-raios. Não pode ter pertencido a nenhuma das duas vítimas. Se eu, afinal de contas, estiver errado sobre as deduções que tirei baseado nesta fita, isto é, que o seu dono é um marinheiro francês pertencente à tripulação de um navio maltês, não farei mal a ninguém dizendo o que digo no anúncio. Se eu estiver errado, ele suporá apenas que determinadas circunstâncias fizeram com que eu me enganasse, e não se dará o trabalho de verificar. Mas, se eu estiver certo, teremos dado um grande passo. Embora inocente do crime, o francês naturalmente hesitará, ficando sem saber se deve ou não responder ao anúncio e reclamar o orangotango. Raciocinará da seguinte maneira: sou inocente, sou pobre, meu orangotango vale muito dinheiro, uma fortuna, mesmo para um homem em minhas condições. Por que deveria eu perdê-lo devido ao vão receio de perigo? Aí está ele, ao meu alcance. Foi encontrado no Bois de Boulogne, a muita distância do local da carnificina. Como é que se poderá supor que um animal cometeu semelhante ação? A polícia está desorientada. Não conseguiu descobrir o menor indício. Mesmo que encontrasse o animal, seria impossível provar que tenha conhecimento do crime. Ou então devolver-me no mesmo devido ao fato de eu o conhecer. Além do mais, conhecem-me. O anunciante me assinala como o dono do animal. Não sei até que ponto chega esse conhecimento. Se deixar de reclamar uma propriedade de tão grande valor que se sabe que possuo, acabarei pelo menos por tornar o animal alvo de suspeitas. Não convém chamar atenção sobre mim ou sobre ele. Responderei ao anúncio, recuperarei o meu orangotango e conservarei preso até que esse caso seja esquecido. O chamado. Neste momento, ouvimos passos da escada. Fique preparado, disse Dupin. Apanhe a pistola, mas não use-a nem mostre até que eu lhe faça um sinal. A porta principal da casa fora deixada aberta. O visitante entrou sem bater e subiu alguns degraus da escada. De repente, porém, pareceu hesitar. Ouvimos-lo logo depois descendo. Dupin dirigiu-se rapidamente para a porta, mas nesse instante ouvimos que ele subia de novo. Não retrocedeu pela segunda vez. Pelo contrário, subiu a escada com decisão e bateu de leve à porta. Entre! Disse Dupin, em tom alegre e cordial. Um homem entrou. Era um marinheiro, evidentemente. Um indivíduo alto, forte e musculoso, com uma expressão de arrogância não de todo desagradável. Seu rosto, bastante queimado pelo sol, estava quase que a metade oculto pelas suíças e o bigode. Tinha na mão um grosso cacete, mas quanto ao resto, parecia desarmado. Saudou-nos desajeitadamente, pronunciou um boa tarde, com um acento francês, embora com sotaque de um tanto de Neuchâtel, mas bastante indicativo de sua origem parisiense. Sente-se, meu amigo, disse Dupin. Suponho que vem reclamar de seu orangotango, palavra que quase o invejo. É um belíssimo animal de grande valor, sem dúvida. Que idade julga que ele tem? O marinheiro lançou um longo suspiro, como alguém que se alivia de um pesado fardo, e depois respondeu com voz firme. Não sei dizer,
Mas não deve ter mais do que uns 4, 5 anos. O senhor tem aqui? Oh, não temos aqui condições para isso. Está num estábulo na Rua do Bois, aqui perto. Poderá apanhá-lo amanhã cedo. O senhor naturalmente está preparado para provar que ele lhe pertence? Sem dúvida, meu senhor. Sentirei muito de ter de separar-me dele, disse Dupin. Não quero que o senhor tenha tido tanto trabalho a troco de nada, disse o homem. Não pensaria em tal coisa. Estou disposto a recompensá-lo por ter achado o animal, contanto que seja uma quantia razoável. Bem, respondeu meu amigo. Tudo isso é, sem dúvida, muito justo. Deixe-me ver. Quanto deverei pedir-lhe? Já sei. Minha recompensa será esta. O senhor me dirá tudo o que sabe sobre os crimes da Rua Morgue. Dupin disse essas últimas palavras com uma voz muito baixa e com grande serenidade. De maneira igualmente tranquila, dirigiu-se à porta, fechou-a e pôs a chave no bolso. Tirou então uma pistola sobre o paletó e, sem demonstrar agitação alguma, colocou-a sobre a mesa. O rosto do marinheiro afogueou-se, como se ele, súbito, se sentisse sufocar. Pôs-se de pé, de um salto e apanhou o cacete. Mas, logo depois, deixou-se cair sobre a cadeira, a tremer violentamente, mortalmente pálido. Não disse uma única palavra. No íntimo de meu coração, senti pena dele. Meu amigo, disse Dupin em tom amável, asseguro-lhe que não há motivo algum para que se alarme desta maneira. Dou-lhe minha palavra de cavalheiro e de francês que não pretendemos fazer-lhe mal algum. Sei perfeitamente que é inocente das atrocidades cometidas na Rua Morgue. Não posso negar, porém, de que, de certo modo, meu amigo está envolvido no caso. Pelo que já disse, compreenderá que, com respeito a este assunto, possui excelentes meios de informação. Meios em que o senhor jamais teria pensado. A questão se acha, pois, no seguinte pé. O senhor nada fez que tivesse podido evitar. Nada, certamente, que o torne culpado. O senhor não é sequer culpado de roubo, quando poderia ter furtado impunemente. O senhor nada tem a ocultar. Não há razão alguma para que oculte o que quer que seja. Por outro lado, é sua obrigação, segundo todos os princípios de honra, confessar tudo o que sabe. Um inocente acha-se preso, acusado de um crime cujo autor só o senhor pode indicar. Enquanto Dupin proferia tais palavras, o marinheiro recobrou, pouco a pouco, sua presença de espírito, mas toda sua arrogância havia desaparecido. Que Deus me proteja, disse ele após breve pausa. Vou contar-lhe tudo o que sei sobre o caso, mas não espero que o senhor acredite sequer na metade do que vou dizer. Seria um tolo se esperasse. No entanto, sou inocente, embora isso me custe vida, vou contar-lhe tudo. O que disse foi, em sua essência, o seguinte. Havia recentemente feito uma viagem ao arquipélago Índico. Um grupo do qual ele fazia parte desembarcou em Bornéu e passou para o interior numa excursão de prazer. Ele e seu companheiro haviam capturado um orangotango. Tendo seu companheiro morrido, o animal ficou sendo propriedade exclusivamente sua. Depois de muito trabalho causado pela indomável ferocidade do animal durante a viagem de volta, conseguiu afinal alojá-lo em sua própria casa em Paris, onde, para não atrair a curiosidade desagradável dos vizinhos, o manteve cuidadosamente preso, até que se curasse de um ferimento no pé, produzido a bordo por uma lasca de madeira. Sua intenção era vendê-lo. Uma noite, ou melhor, na manhã do crime, ao voltar para casa depois de uma folgança em companhia de outros marinheiros, encontrou o animal em seu próprio quarto. Fugira do aposento contíguo, onde julgara que a fera estivesse seguramente presa. Com uma navalha na mão, todo lambuzado de sabão, estava sentado diante ao espelho tentando barbear-se.
operação em que provavelmente observara o seu dono através do buraco da fechadura. Aterrorizado ao ver uma arma perigosa como aquela nas mãos de um animal tão feroz e bem capaz de usá-la, o homem durante alguns momentos ficou sem saber o que fazer. Estava acostumado, porém, a acalmar o animal, mesmo nos momentos em que se mostrava mais feroz, por meio de um chicote, ao qual recorreu também naquela ocasião. Ao ver o chicote, o orangotango deu um salto, atravessou a porta do quarto, desceu a escada e, embaixo, deparando com uma janela que se achava infelizmente aberta, saiu para a rua. O francês o seguiu desesperado. O orangotango, sempre com uma navalha na mão, parava de vez em quando, olhava para trás e gesticulava para o seu perseguidor, até que, por fim, quase investiu contra ele. Depois, fugiu de novo. A perseguição continuou dessa maneira durante muito tempo. A rua estava em completa tranquilidade, pois pouco faltava para as 3 horas da madrugada. Ao passar por uma viela situada atrás da Rua Morgue, a atenção do fugitivo foi atraída pelo brilho de uma luz procedente da janela aberta do quarto de Madame L'Espanaye, no 4º andar da casa. O animal precipitou-se em direção da casa e, percebendo o cano do para-raios, subiu por ele com inconcebível agilidade, agarrou-se ao postigo e estava inteiramente aberto de encontro à parede, e por meio dele lançou-se diretamente sobre a cabeceira da cama. Tudo isso não durou mais que 1 minuto. O orangotango, ao entrar no quarto, empurrou para trás o postigo, que ficou de novo aberto. O marinheiro então sentiu-se ao mesmo tempo perplexo e alegre. Tinha agora grandes esperanças de recapturar o seu animal, pois este dificilmente poderia escapar da armadilha que se metera, exceto por meio do cano do para-raios, onde sua passagem poderia ser interceptada quando descesse. Por outro lado, sentia-se grandemente inquieto pelo que o animal poderia fazer na casa. Esta última reflexão fez com que o homem continuasse a seguir o seu fugitivo. Não é difícil subir por um cano de para-raios, principalmente a se tratar de um marinheiro, mas quando ele chegou à altura da janela, que ficava bem para a esquerda, viu que não podia alcançá-la. Tudo o que pôde fazer foi lançar um olhar para o interior do quarto. Ao fazê-lo, quase despencou de onde estava, tal horror que o assaltou. Foi então que se ouviram os terríveis gritos que despertaram no silêncio da noite os vizinhos da Rua Morgue. Madame L'Espanaye e a filha, ambas de camisola, estavam ocupadas, ao que parecia, em colocar alguns papéis numa arca de ferro, que, provida de rodas, fora empurrada para o meio do quarto. A arca estava aberta e seu conteúdo colocado sobre o assoalho. As vítimas deviam estar sentadas de costas voltadas para a janela e, a julgar pelo tempo decorrido que a entrada da fera e os gritos, parece provável que a presença do animal não foi imediatamente notada. O bater do postigo foi atribuído, naturalmente, ao vento. Enquanto o marinheiro observava o interior do quarto, o gigantesco animal agarrou Madame L'Espanaye pelos cabelos, que estavam soltos, pois ela os estivera penteando, e pôs-se a brandir a navalha junto ao seu rosto, imitando os movimentos de um barbeiro. A filha permanecia prostrada e imóvel, desmaiara. Os gritos e a luta e os esforços desesperados da anciã, durante os quais os cabelos lhe foram arrancados da cabeça, tiveram o efeito de converter em ira os propósitos provavelmente pacíficos do orangotango. Com um movimento decidido de seu hercúleo braço, o animal quase seccionou a cabeça do corpo. A vista do sangue inflamou a ira da fera, transformando-a em frenesi. Rangendo os dentes e a lançar faísca pelos olhos, o orangotango lançou-se sobre o corpo da jovem e enfiou-lhe as terríveis garras na garganta, só deixando-a depois que a mesma expirou. Seus olhares ferozes e inquietos pousaram neste momento sobre a cabeceira da cama, sobre a qual mal se distinguiu o rosto de seu dono, petrificado de horror. A fúria da besta, que sem dúvida ainda lembrava como um temível chicote, se converteu instantaneamente em medo,
Compreendendo que o fizera merecia castigo, pareceu desejosa de ocultar sua sangrentação e pôs-se a dar saltos pelo quarto, tomada de angustiosa agitação, derrubando e quebrando móveis com seus movimentos e arrancando o colchão da cama. Por fim, agarrou primeiro o corpo da moça e introduziu-o na chaminé, tal como foi encontrado, depois o da anciã atirando-a de cabeça pela janela. Ao ver o macaco aproximar-se da janela com seu fardo mutilado, o marinheiro horrorizado encolheu-se de encontro ao cano do para-raios e, mais deslizando do que agarrando-se ao mesmo, fugiu imediatamente para casa, temendo as consequências da carnificina e abandonando de bom grado, em seu terror, qualquer preocupação que pudesse acontecer ao orangotango. As palavras ouvidas da escada pelas testemunhas eram as exclamações de horror e espanto proferidas pelo francês, misturadas aos diabólicos ruídos emitidos pelo animal. O desfecho. Pouco tenho a acrescentar. O orangotango deve ter fugido pela janela e descido pelo cano do para-raios, pouco antes de a porta haver sido arrombada. Deve ter fechado a janela depois de passar por ela. Foi mais tarde capturado pelo próprio dono, que o vendeu ao Jardim des Plantes, obtendo uma grande quantia. Le Bon foi posto imediatamente em liberdade, depois de termos narrado o que sabíamos, com alguns comentários por parte de Dupin, na delegacia de polícia. O delegado, embora favoravelmente disposto para com o meu amigo, não pôde esconder inteiramente o seu desagrado pelo rumo que as coisas haviam tomado, permitindo-se dizer uma ou duas frases sarcásticas sobre a conveniência de cada qual tratar de seus próprios assuntos. Deixo-lo falar, disse Dupin, que não julgara necessário responder. Que fale à vontade, isto lhe acalmará a consciência. Sinto-me satisfeito de tê-lo derrotado em seu próprio terreno. Não obstante, o fato de não haver acertado com a solução desse mistério não é coisa assim tão estranha como ele supõe, pois a verdade é que nosso amigo delegado é um tanto astuto demais para que possa ser profundo. Sua sabedoria carece de base. Todo ele é cabeça, mas sem corpo, como as pinturas da deusa Laverne, ou quando muito é todo cabeça e ombros como o bacalhau. Mas, apesar de tudo, é uma boa criatura. Aprecio, principalmente por ele ser mestre em sua cantilena, a qual deve ser a reputação de um homem sagaz. Refiro à sua maneira, ni sequer expliquer ce qui ne soit pas. Tradução: de negar o que é explicar o que não é. Rousseau Novel Héloïse. Fim do conto. Os Crimes da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe. Narração: Diego Vezaro.